Oi, pessoal, eu sou Luciane e esse é o tutorial de enfrentamento ao câncer de mama. Hoje nós estamos aqui na nossa segunda entrevista desse projeto tão querido que eu achei assim, foi sensacional da gente ter tido essa sacada, de falar sobre a equipe multidisciplinar, que está aí junto da gente, né, nos ajudando a passar pelas dificuldades do tratamento do câncer de mama. A equipe multidisciplinar, gente, são todas aquelas pessoas que estão envolvidas, né, no meu tratamento, no seu tratamento, direta ou indiretamente. Todas essas pessoas que levantam das suas casas lá todas as manhãs para irem trabalhar e fazer algo por nós, né, no nosso tratamento. E aí eu achei que essas pessoas deveriam ser valorizadas. Elenquei aí algumas, né? Fiz alguns convites e, graças a Deus, todos foram aceitos. Entre eles, meu querido farmacêutico e agora amigo, o Matheus Viana, que está aqui conosco hoje. E nós vamos falar sobre a importância da farmácia, né? Da farmácia clínica. Qual que é a importância desse profissional no nosso tratamento? Então, Matheus, antes de mais nada, eu quero te agradecer profundamente por ter acolhido tanto, né, assim, com tanta dedicação, tanto esmero mesmo a esse convite. E assim, eu quero pedir a Deus para que te abençoe muito, para você continuar realizando esse trabalho tão maravilhoso, que vai além, né, das funções farmacêuticas, mas que passa também pelo diálogo, pela escuta, né? Eu quero te agradecer de verdade. Eu vou passar a palavra para você, porque ninguém melhor do que você para se apresentar, né? E aí diz para a gente, conta para a gente um pouquinho quem é o Matheus Viana nesse universo da quimioterapia e do câncer de mama. Passa a palavra para você, viu, meu querido? Muito obrigado, Lu. Primeiramente, muito obrigado por disponibilizar esse acesso e me dar a oportunidade, né, de tratar um tema que muitas vezes é considerado muito pesado e que estamos aqui para tornar realmente isso mais leve, favorecer mais conhecimento para todos, né? Então, meu nome é Matheus Viana, eu sou farmacêutico por formação, sou especialista em oncologia, tenho mais de 6 anos de atuação em oncologia e já trabalhei em diversos campos, né, dessa área de oncologia que é muito ampla até para o farmacêutico. Isso que ele pode vir a atuar em diversas etapas do cuidado, né? Eu tenho foco nos estudos, né, de cardiotoxicidade, que é o dano no coração relacionado a alguns tratamentos. Tenho foco no estudo dos sistemas endocannabinoides, que hoje estão em alta e favorecendo muito acesso à saúde, né, para a nossa população, entre outros aspectos. E tenho como foco aí realmente garantir o conhecimento para toda a população e também garantir a segurança relacionada aos tratamentos. Então, novamente, muito obrigado aí por conceder esse acesso, Lu. Imagina, querida, eu que tenho que te agradecer. Antes da gente começar, né, Matheus, com as perguntas mais diretas, eu queria que você explicasse para a gente assim, qual que é a função do farmacêutico. Porque muitas mulheres podem estar nos ouvindo aqui agora e podem pensar assim, mas não tem nada a ver. O que tem a ver, né, Luciana, trazer o Matheus aqui, farmacêutico, para falar sobre isso? E eu achei importante, porque assim, dentro de uma vivência como paciente, né? Quando a gente senta naquela cadeira para receber a quimioterapia, vem a enfermeira, infunde um medicamento. Aí, daí a pouco, ela volta, coloca outro. Daí a pouco, ela volta, coloca outro. Então, assim, na cabeça da gente, a partir do momento em que a gente senta naquela cadeira, a gente já está recebendo quimioterapia. E depois da minha primeira sessão foi que eu fui ficar sabendo que, na verdade, ele era o último, né, que eu recebi. Antes disso, eram vários medicamentos que estavam ali para me preparar para receber a quimioterapia. E a gente também, a gente tem um entendimento meio limitado mesmo, né, de qual que é a função do farmacêutico ali no dia a dia da quimioterapia, porque eu vejo que vocês ficam todos os dias ali, né, vocês trabalham dentro da clínica, assim como o enfermeiro, assim como o médico, assim como toda a assistência. E aí, por isso, eu gostaria que você falasse um pouco quais são né, os papéis aí desenvolvidos da farmácia dentro do tratamento de quimioterapia. Conta pra gente. Perfeito, Lu.
Então, o farmacêutico ele participa de diversas etapas, né, relacionadas ao cuidado oncológico, e existe o farmacêutico que está ali realmente no ambulatório de terapia antineoplásica, né, de tratamento oncológico, e tem o farmacêutico que já atuou em uma etapa muito anterior à chegada do medicamento na clínica, né? Então, só para a gente até resumir o que é anterior, né, visto que o nosso foco é o ambiente de tratamento, né, o farmacêutico ele participa dos processos de produção do medicamento, desenvolvimento técnico, estudos clínicos, isso tudo no ambiente antes do medicamento chegar na clínica, né? E focando realmente no ambiente de tratamento oncológico, né? O farmacêutico ele participa dos processos de seleção e padronização dos medicamentos da instituição, ou seja, qual produto eu vou usar para tratar aquele tipo de câncer? Existem outros produtos no mercado, qual eu vou selecionar? E essa seleção envolve diversos aspectos, né? Desde uma questão de custo, previsão de estoque, né, que eu poderia vir a ter na minha instituição, previsão de locais de armazenamento, e enfim, né? Então, um processo de seleção e padronização. Então, existe também um momento em que esse farmacêutico atua nos processos de validação da prescrição médica. Então, o médico, como coordenador do cuidado, seleciona qual o princípio ativo, né, qual o medicamento que a gente vai usar. E ele seleciona a dose baseada nas características do paciente. E essa prescrição vai chegar em algum momento dentro da farmácia. E aí é nesse momento em que o farmacêutico vai avaliar se a dose prescrita pelo médico está condizente com as características do paciente. Isso não é um processo de fiscalização do trabalho do médico, é um trabalho em parceria com o médico para garantir total segurança com o tratamento dos pacientes. A gente tem que pensar hoje, né, nos serviços médicos como a própria serviço de aviação. É um avião que está decolando. Nós temos que conferir todos os instrumentos, todos os mecanismos para garantir que aquele voo seja um voo seguro. E tratar, né, qualquer doença não deixa de ser também exigente de validarmos todos esses aspectos. Então, o farmacêutico ele vai avaliar dentro da farmácia se a dose prescrita pelo médico está condizente com peso e altura, o que a gente denomina como superfície corpórea. O farmacêutico também vai avaliar se o medicamento está adequado em relação ao tempo que ele vai ser infundido no corpo do paciente. Ele também vai avaliar se a via de administração selecionada pelo médico é condizente com o medicamento prescrito, visto que hoje, né, no tratamento oncológico, você pode utilizar de medicamentos que são administrados por via venosa, né, endovenosa, por via intramuscular, por via intradérmica, por via subcutânea e até por via oral, que hoje, né, é um dos grandes avanços do tratamento oncológico, visto que proporciona mais até conveniência, o paciente consegue tratar de casa câncer, né? É um grande avanço. Então, o farmacêutico ele avalia estes aspectos e, posteriormente, ele vai encaminhar uma autorização para que esse produto seja elaborado em um laboratório de manipulação. E esses farmacêuticos desempenham um papel fundamental, pois são eles que irão aspirar, né, preparar aquele medicamento, né, da forma mais segura e apropriada para a chegada do nosso paciente. Então, quando o medicamento chega no laboratório de manipulação, ele pode chegar em diversas formas. Uma delas seria como poliofilizado. Então, vai chegar lá um frasquinho com pó. Eu tenho que transformar aquele pó em uma solução concentrada. Então, ele vai chegar, vai aspirar um volume adequado de um reconstituinte, que pode ser uma água bidestilada, então uma água pura, ou pode ser um soro fisiológico, ou pode ser um soro glicosado, e vai transformar aquele pó em um líquido concentrado, uma solução concentrada. A partir dali, ele vai saber quantos miligramas de medicamento ele tem por ml. Existem medicamentos que já chegam produzidos da indústria, ou seja, o nosso colega farmacêutico da indústria desenvolveu um medicamento que já vem como solução concentrada. Então, essa etapa de reconstituição já não é mais necessária. Mas, mesmo assim, esse farmacêutico vai ter que aspirar dali o volume condizente com que o médico prescreveu.
Então, um simples exemplo matemático aqui, se eu tenho 1 miligrama a cada 1 ml de líquido e o médico me pediu 10 miligramas, ele vai aspirar 10 ml. Ele vai pegar aqueles 10 ml e vai colocar em uma solução maior, que pode ser um soro fisiológico, um soro glicosado ou algum outro diluente. Colocando aquela dose dos 10 miligramas, que era equivalente a, por exemplo, os 10 ml, ele vai ter uma solução diluída. Só que aí o trabalho não acabou. Ele tem que avaliar também se o que ele fez está condizente com o que o médico prescreveu. Então, tem um medicamento, por exemplo, chamado de cisplatina. Ele não é muito usado no tratamento do câncer de mama, por exemplo. Exige seu papel também no tratamento do câncer de mama, mas não é muito comum. E esse medicamento, ele é fotossensível. Então, ele sofre sensibilidade à luz. Então, agora aqui está vindo um raio de luz em mim. Se essa luz bate no medicamento, aquele medicamento pode começar a sofrer alterações químicas. Então, o farmacêutico já vai observar aquilo de uma forma padronizada. Ele vai colocar uma capa protetora naquela bolsa do medicamento e aí sim que ele poderia encaminhar para a enfermagem. Mas não é só por aí. Esse medicamento numa bolsa, ele vai passar por umas cânulas, né? O que a gente denomina como equipo. Esses materiais médicos hospitalares são muito confusos, né? Tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde, né? Mas então essa cânula, ela é produzida com um material. E existem vários tipos de materiais. Tem medicamentos que só causam uma interferência nesse material e são incompatíveis com aquele material. Então, o farmacêutico também vai escolher o melhor material médico hospitalar para favorecer a infusão desse medicamento no corpo do paciente. Então, como eu disse, medicamento que é fotossensível não pode sofrer exposição à luz. Então, existem cânulas que têm uma fotoproteção. Existem cânulas que são feitas de um material que é o PVC. E tem medicamentos que interagem com o PVC. Então, certamente, para aquele medicamento, eu não vou usar uma cânula que tem PVC, eu vou usar uma cânula chamada de PVC free. E dependendo, né, do tempo que esse medicamento for infundido no corpo do nosso paciente, a gente tem que usar uma bomba de infusão, o que hoje utiliza-se muito em CTIs também, né, para controlar quantos miligramas por ml por minuto vão infundir no corpo do nosso paciente. E esses equipos, essas cânulas, também devem ser apropriadas para o uso ou não para o uso de bombas de infusão. Então, essa foi, é claro, uma explicação bem resumida, né, dessa etapa de manipulação e preparo do medicamento. Mas é uma etapa fundamental e que hoje, até pela legislação atual do Conselho Federal de Farmácia, apenas farmacêuticos podem manipular antineoplásicos. Então, quando um paciente recebe um tratamento antineoplásico, ele tem a garantia de que foi preparado por um profissional com alto gabarito técnico em manusear aquelas substâncias, que podem ser perigosas, inclusive, para o próprio manipulador. Então, o farmacêutico garante a qualidade física. Então, eu estou fornecendo um medicamento com qualidade física que não vai gerar dano ao meu paciente e também qualidade microbiológica. Então, não é um medicamento que pode sofrer qualquer tipo de contaminação com algum micro-organismo, então bactérias, fungos, vírus. Então, esse medicamento também é preparado em uma área que a gente denomina como área limpa, é uma cabine de fluxo laminar. Na verdade, é um ambiente em que o que está lá dentro não vai para fora, a nível de partículas, e as partículas de fora também não vão para dentro. Isso garante, né, uma qualidade sanitária elevadíssima para esse medicamento. Só que aí o trabalho do farmacêutico, Lu, ele não acabou nessa etapa, né? Esse medicamento vai para o paciente e aí entra uma outra etapa do farmacêutico, que é o farmacêutico clínico. Ele vai seguir esse paciente de forma a avaliar se ele possui alguma questão de saúde que precisava ser tratada, independente da doença oncológica, e que precisava ser tratada. Ele vai avaliar se os medicamentos que aquele paciente já usava
possuem algum tipo de interação entre eles, independente do tratamento oncológico, e também se esses medicamentos de uso em domicílio, né, que de outras doenças, podem vir a interagir ou não com o tratamento oncológico. E nessas situações nós iremos manejar, né, gerenciar esse tratamento com medicamentos, de forma a substituir o medicamento que ele usava em casa, ou sugerir uma mudança também do medicamento utilizado no tratamento do câncer. Enfim, são diversas etapas em que o farmacêutico participa para garantir a segurança ao tratamento. E beleza, vamos dizer que esse paciente recebeu, então, o medicamento na dose precisa, pela via de administração precisa, no tempo preciso, e ele não tem nenhum problema com os remédios que ele já usava em relação ao tratamento. A história não acabou aí. Os tratamentos oncológicos, né, podem favorecer a ocorrência de algumas reações adversas, que são, em alguns casos, inesperadas, né? Exige, é claro, né, uma prevenção, porém a intensidade em que elas irão se manifestar acaba sendo imprevisível. E existe um farmacêutico que trabalha no campo da farmacovigilância, que é até a área que eu atuo, né, com uma maior intensidade, em monitorar os pacientes que apresentam algum efeito adverso do tratamento e como que eu vou gerenciar esse efeito adverso. Então, eu vou prevenir náuseas, mas mesmo assim esse paciente apresentou náusea. O que eu vou fazer para prevenir que ele continue apresentando essa náusea? E aí entra até a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a permeação do farmacêutico com as outras especialidades de cuidado, né, como o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo. Tudo isso, novamente, para garantir o uso seguro dos medicamentos, Lu. Seria basicamente esse aí o nosso papel. É claro que eu conseguiria falar por horas aqui sobre o trabalho do farmacêutico. Matheus, eu tô chocada. Eu tô chocada. Olha, das duas, uma. Depois dessa entrevista, ou muitas pessoas vão querer fazer farmácia, os estudantes que estão nos assistindo, ou então eles vão desistir. Não, tomara que seja a primeira opção. Por favor, a primeira, né? Porque, assim, a gente não imagina, né, Matheus? Eu tô chocada. Eu tô chocada. E olha que eu sou da área da saúde, trabalho há 20 anos dentro de hospital. Eu não imaginava, assim, eu não tinha ideia da magnitude do trabalho de vocês, né? Assim, os meus sinceros parabéns a toda a classe de farmacêuticos, né, que estão aí desenvolvendo esse trabalho em todas as linhas, né, em todas as etapas. E assim, muito, eu sinto muito orgulho, né, de ver você um cara tão novo, já com esse conhecimento todo acumulado e da própria classe mesmo, né? Eu tenho muitos amigos farmacêuticos, muitos que atuam em laboratório de patologia clínica, né? Porque também é um braço do curso de vocês. Mas, assim, também tenho aqueles que trabalham com manipulação e eu sempre tive muito respeito, muito carinho. Vocês estão de parabéns. Então, só para continuar, né, a nossa entrevista, agora a gente precisa falar sobre os mitos e verdades, né? Tem aquela história assim, eu não vou fazer, Deus que me livre, eu fui diagnosticado com câncer, eu não vou fazer quimioterapia. Ou quer dizer, eu não vou nem falar o nome desse tratamento, porque esse tratamento ele me traz sensações ruins, eu não gosto nem de falar essa palavra, eu não vou fazer quimioterapia. A gente ouve muito essa frase, né? E sobretudo aquela história que a quimioterapia é muito pior do que a doença. Conta pra gente, Matheus, vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Explica pra gente, a quimioterapia é ou não é pior do que a doença? Explica pra nós. Certo, esse é um tema polêmico, né? E é um tema que eu vejo que nós deveríamos até abordar nos processos de educação básica. As pessoas deveriam desenvolver um conhecimento básico em saúde para evitarmos, né, a continuidade desses estigmas. É claro que existe um fundamento, né, para as pessoas falarem isso hoje. Esse fundamento vem desde os primórdios, né, do desenvolvimento da terapia antineoplásica, que é o tratamento oncológico, né? Então, anteriormente, né, quando os primeiros agentes antineoplásicos foram desenvolvidos, pouco se conhecia
sobre o perfil de efeitos tóxicos daqueles medicamentos. Pouco se conhecia também em relação aos mecanismos das doenças, né? Como que as doenças evoluíam, como que o próprio tratamento evoluía no manejo daquela doença, quais eram os efeitos adversos tardios, quais eram os efeitos adversos imediatos, né? E realmente muita coisa aconteceu no passado, né? Então hoje, quando alguém pensa em tratamento oncológico, isso eu digo até no meu meio social, né? Quando eu falo, eu trabalho com oncologia, a pessoa, nossa, você vê todo mundo careca, né? Onde você trabalha, né? Nossa, infelizmente você trabalha com muitas pessoas vomitando, né? Com muita náusea, né? Esse é, claro, o estigma popular do tratamento oncológico. Mas não, isso é um cenário do passado do tratamento oncológico. Então, até para falar da alopécia, né? A queda capilar. Hoje existem estratégias de prevenção da queda do cabelo. São toucas de resfriamento. Temos um exemplo aqui na minha frente, né? E que eu acompanhei durante o tratamento. E você, na verdade, faz um resfriamento dessa região, né, do couro cabeludo, e impede, portanto, que o agente, né, de tratamento, o medicamento, chegue nessa região e cause uma lesão no folículo piloso, que seria a estrutura que favorece o crescimento do cabelo. É claro que não é uma estratégia indicada para todos os tipos de neoplasias, todos os tipos de câncer, mas é uma estratégia que pode vir a ser empregada e no câncer de mama exerce um importante papel, visto que a autoimagem, né, é algo que fica bastante impactada com o tratamento. Então, hoje você consegue prevenir queda capilar. Hoje também, em relação às náuseas e vômitos, né, a êmese, né, como a gente denomina no meio, também é algo que já ficou no passado. Hoje nós temos protocolos intensos para a prevenção de náuseas e vômitos, em que nós dividimos, portanto, a chance daqueles medicamentos causarem náuseas e vômitos em 3 níveis. Então, existem os medicamentos com baixo potencial de causar náusea e vômito, existem medicamentos que causam moderado potencial e os medicamentos com alto potencial de causar náusea e vômito. E de acordo com cada um desses tipos, né, de potenciais de causar esse efeito diverso, nós utilizamos medicamentos preventivos. E até ligando ao que a Lu falou mais cedo, né? Ela começou a tratar, ela viu aquele tanto de medicamento entrando, chegando, o enfermeiro levava toda hora um medicamento, ela já pensou que já estava usando quimioterápico. Mas não, aqueles eram os medicamentos de suporte. Então, os medicamentos para favorecer uma experiência de tratamento melhor, os medicamentos para mitigar alguns efeitos adversos, né? Os efeitos adversos agudos, principalmente, como náuseas e vômitos. Então, até qual era a pergunta, né? A pergunta era: o tratamento oncológico, né, ele é pior do que a evolução da doença? De forma alguma, senão o medicamento nem estaria, né? O medicamento nem estaria ali pronto para o paciente usar. Até um nível de uma relação benefício-risco, né? Isso já foi avaliado nos estudos clínicos lá do início, em que o farmacêutico participou dos ensaios de desenvolvimento dos medicamentos. Nessa etapa, avaliam-se 2 parâmetros: eficácia e segurança. E lá nos anos 70, nos anos 60, por exemplo, quando a gente não tinha muito agente de tratamento, eles comparavam usar o medicamento com não usar o medicamento. E por uma análise estatística, eles identificaram que usar o medicamento era melhor do que não usar o medicamento, ou seja, tratar é melhor do que não tratar. E ao longo do desenvolvimento de outros medicamentos, essa comparação foi continuamente realizada, isso por estudos clínicos muito robustos, né? Então, existem diversos métodos de realizar um estudo clínico. Então, é o estudo controlado com placebo, ou um estudo controlado com o tratamento padrão, duplo cego, então nem o investigador e nem o paciente sabe o que está sendo usado, ele é randomizado, então eu controlo a população que vai ser incluída em cada grupo de uma forma aleatória, ou controlo alguns parâmetros para gerar cada grupo de forma a gerar uma segurança estatística.
Isso é uma matemática pura, né? Os grandes pesquisadores trabalham muito com isso, e isso tudo é para realmente eximir qualquer tipo de viés. Então, eu vou tratar como um medicamento e eu vou comparar com o que era melhor anteriormente. Então, eu preciso usar essas estratégias para realmente entender o novo medicamento é melhor do que o antigo, e essa comparação é feita continuamente. E aí eles observam que usar o novo medicamento é melhor do que usar o medicamento dos anos 70. Perfeito. E aí, com isso, a gente tem um novo padrão ouro, né, o que a gente denomina no meio. E isso vem sendo feito atualmente, e particularmente os avanços em oncologia são muito altos, né, diferente de outras doenças, visto que é um tipo de doença que acomete qualquer tipo de classe social, acomete populações do mundo inteiro e não relacionada a uma única região geográfica, né? Então, Lu, tratar hoje é a parte fundamental, assim como a prevenção. Então, de forma alguma, o tratamento vai ser pior do que deixar a doença evoluir. E são as gotas de cura, né? Como você mesmo denominou anteriormente, né? Então, a cada ml do medicamento que vem sendo infundido no corpo do paciente, é a chance de cura, é a chance de controle da doença. Então, de forma alguma, devemos deixar de tratar por algum estigma social antigo. Mateus, nossa, graças a Deus, né, que você conseguiu aí explicar com tanta propriedade sobre esse estigma, esse mito, né? Agora, tem uma outra coisa que eu ouvi muito também. A quimioterapia mata mais do que o câncer. Eu tô aqui com meu câncer de mama, tô quietinha, ele não tá me causando dor, ele não está me dando náuseas, ele não está trazendo nenhum incômodo para mim. Aí eu vou inventar de tratar esse câncer e eu passo mal, eu sinto reações adversas, eu tô muito pior fazendo o tratamento do que sem fazer o tratamento. Eu estou com a sensação de que eu vou morrer com o tratamento e não com o câncer. Então, outro ainda sobre esses mitos, né, e esses estigmas que a gente tem falado. A quimioterapia mata mais do que o câncer, Matheus? Explica pra gente isso. Até ligando que a gente comentou dos estudos clínicos lá do início dos processos de desenvolvimento dos medicamentos. Eles avaliam os dois aspectos, eficácia e segurança. Nessa história de desenvolvimento de medicamentos, foram criadas moléculas que realmente não atenderam às exigências de segurança, ou seja, os efeitos tóxicos eram tão elevados que impediram a continuidade dos estudos clínicos daqueles medicamentos. E estes, por até um conceito ético muito forte, né, não são continuados de forma a gerar saúde para o nosso paciente. Então, medicamentos que não atendem perfis de eficácia e segurança não são aprovados e os estudos clínicos são interrompidos. E quando a gente pensa realmente nos efeitos de doença, o câncer, por muitas vezes, é uma doença silenciosa e assintomática. E o paciente passa de uma etapa de uma doença silenciosa e assintomática, em que ele só vê por um exame de imagem, para um tratamento que muitas vezes acarreta realmente alguns sintomas. Mas com o passar do tempo, você vai fazer o estudo de imagem, você vai fazer o marcador sanguíneo e vai observar que aquela doença está em remissão. Então a doença está ficando controlada, a doença está sumindo, às custas, eventualmente, de algum efeito tóxico. Então, nos estudos, eles avaliam alguns parâmetros, como sobrevida global, esse é um parâmetro estatístico, quanto a população viveu em um corte estatístico de 5 anos. E por que 5 anos? Isso é até uma coisa que realmente eu escuto muito no meu dia a dia, escuto muito do meu meio familiar, até porque grande parte da nossa população tem realmente um familiar em tratamento oncológico, e eu sempre me deparo com essa pergunta, poxa, mas eu vou viver 5 anos? Não, não é isso, você não vai viver 5 anos, não é só isso, né? É porque do corte estatístico,
você consegue ter valor matemático para medir apenas até os 5 anos. Depois disso, na nossa vida acontecem tantas coisas que não faz sentido eu considerar aquela falha, né, de continuidade de vida, por exemplo, a perda de alguma performance, em decorrência do tratamento. Então, nos estudos clínicos, eles avaliam os parâmetros de sobrevida global, sobrevida livre de progressão de doença. Então, quanto tempo usando esse medicamento aquela doença fica quietinha? Quanto tempo usando o tratamento aquela doença não produz sintomas? Então, isso é avaliado nos estudos clínicos para garantir que vale a pena incluir esse medicamento no mercado, vale a pena um oncologista prescrever esse medicamento, vale a pena para o farmacêutico observar aquele paciente e falar, ele vai se beneficiar daquele medicamento, ele precisa desse medicamento. Então, de forma alguma, o tratamento mata mais do que a doença. Senão, não faria sentido tratar, né? E existem tratamentos que realmente produzem sintomas muito intensos, mas que se você tivesse a oportunidade de sentir esses sintomas tratando, e também um corte, né, um clone seu, sem tratar, e os sintomas futuros da progressão de doença, né, nós teríamos um valor de comparação. Mas nós não conseguimos fazer isso. Então, nós temos que fazer essa análise de forma populacional, em grandes grupos, isso no conceito de estudo clínico, para garantir que realmente quem usar esse medicamento vai se beneficiar e que é melhor tratar do que não tratar. E até cumprindo a principal missão, né, de todos nós profissionais da saúde, né, de não fazer o mal, né, não gerar um mal maior à saúde das pessoas. Perfeito, Matheus. Acho que a gente conseguiu explicar bem, né, esses mitos e verdades. Agora eu vou dividir com você aí uma outra situação. Como paciente, você que está me escutando aí, que está vendo essa entrevista, que também está tratando câncer de mama, ou de repente que não está tratando câncer, mas que já esteve doente, né, por algum motivo na sua vida, sempre tem aquela pessoa, aquela amiga, né, aquela senhora mais velha, que tem aí, né, mais experiência, mais vivência, que chega para você e fala: minha filha, toma o chá disso. Olha, eu vou te passar aqui uma receita de um tônico, de um suco, de um chá, de um emplasto, enfim, né, de coisas aí das mais variadas, né, das terapias alternativas mais variadas, né? Eu durante o meu processo de tratamento, graças a Deus, assim, por ser uma pessoa tão querida, né, e os meus amigos ali junto comigo, sempre recebi uma mensagenzinha ou outra. Lu, olha aqui, ó, faz isso. Lu, faz aquilo. Lu, usa isso, usa aquilo. E eu sempre com muito cuidado, né, muito carinho, assim, em retornar a pessoa de forma para não ser grosseira, né, porque eu, com um pouco de conhecimento que eu acumulei durante esses anos, a gente sabe que a gente tem que ter muita cautela nessas terapias alternativas. E eu queria, Matheus, que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a ideia que se tem é que o farmacêutico está sempre em guerra, né, com essas figuras populares que nos indicam chás, indicam fitoterápicos, indicam outras terapias. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Que eu achei que foi algo que teve um peso muito grande durante o meu tratamento. Perfeito, Lu. E esse é um tema polêmico. E é um tema que eu lido diariamente, né? E ao longo desses anos de atuação profissional, eu confesso que eu fui amadurecendo até como ser humano, como profissional, e entender o porquê que isso existia, né? Por que existia esse meio de terapia complementar, terapia alternativa, não terapia complementar, né? Terapia alternativa no meio da oncologia. Realmente, como uma pessoa que quer curar uma doença, eu vou buscar usar de todos os recursos, né? Isso é natural, né? E o paciente ele tem autonomia de escolher tratar ou não, ele tem autonomia de escolher usar uma terapia alternativa ou não, e o que nós, profissionais de saúde, devemos fazer é
conciliar e reconciliar todas essas práticas de forma a atender o objetivo principal, que é tratar a doença de forma segura e garantir resultados positivos e não negativos. Então, quando o paciente chega para mim e me fala, olha, eu estou querendo usar chá disso, eu vou até evitar citar chás de plantas, chás de alguns produtos para não promover o uso, né, claro, né, de alguns desses produtos e também para não gerar nenhum tipo de polêmica, visto que até alguns estudos científicos são conflitantes nos desfechos de resultado, né? Então, quando o paciente chega para mim, eu quero usar chá disso. A primeira coisa que eu vou entender é qual o momento de tratamento que esse paciente está. Qual a experiência de tratamento dele? Será que ele já falhou em linhas de tratamento anteriores? E agora, esse é um recurso que ele considera como fundamental para ele? Será que aquela planta, aquele produto que ele quer usar, tem alguma evidência já publicada na literatura científica de que vai interagir com a doença diretamente ou com algum dos medicamentos que ele vai usar? Então, essa é a primeira coisa que eu penso. Depois eu começo a avaliar se aquele produto que ele quer usar pode vir interferir com alguma outra doença que ele já tem, como diabetes, uma hipertensão, uma doença aterosclerótica, né? Enfim, outra doença que ele já possui, ou também se essa planta vai interagir com algum medicamento que ele já usa para tratar essas outras doenças. Então, um simples exemplo, tem plantas que as pessoas querem usar hoje no meio da oncologia que tem ação anti-inflamatória. Beleza, muito legal. A pessoa fala, não, tem ação anti-inflamatória, o câncer está causando uma inflamação na minha região do corpo, está doendo, então vai fazer tudo de bem para mim. Só que a nível clínico, né, da farmacologia, quando a gente fala de anti-inflamação, eu estou interferindo com algumas enzimas, né, algumas substâncias do nosso corpo, que interferem com a produção de substâncias inflamatórias. Só que elas desempenham outras funções no nosso corpo também. Então, se o paciente já usa, às vezes, um medicamento que interfere com a coagulação do sangue, por exemplo, essa planta pode interferir com esse medicamento que ele já usa para anticoagulação e aumentar o risco de sangramento. Então, poxa, será que aquela planta iria fazer bem para o câncer, mas ia aumentar o risco de sangramento? Esse paciente teria uma anemia decorrente desse sangramento e vai gerar um dano muito maior? Então, são estes os questionamentos em que o vilão, né, que é o farmacêutico, eventualmente acaba levando a mensagem de contraindicar, leva a mensagem de contraindicar essas plantas até para o médico, né? Então, esse é o racional que esse farmacêutico tem para gerar esse tipo de contraindicação. Só que tem muita planta que no passado era usada com algumas finalidades, e aí os cientistas observaram no meio popular que essa planta estava sendo usada como fins medicinais. E aí os cientistas falaram, eu vou estudar essa planta, eu quero entender o que tem ali dentro que está ajudando. E aí eles pegam aquela planta, entendem todos os grupos de substâncias que tem ali dentro, que às vezes as pessoas pensam que só tem uma substância, só tem a que faz bem, não tem a que faz mal. Né? Então o profissional, né, pesquisador, vai chegar lá, vai isolar essas substâncias, vai entender quais são elas, vai realizar testes pré-clínicos em laboratório, depois em modelos animais, e depois em humanos. E aí sim ele vai isolar aquela substância e vai produzir um medicamento. Existem medicamentos de uso em oncologia que têm origem de plantas, têm origens de micro-organismos e tem medicamentos que são sintetizados em laboratórios. Então, como exemplo, os alcaloides da vinca. Hoje eles desempenham um importante papel, por exemplo, no tratamento das leucemias, dos linfomas. Só que eles vêm de uma plantinha, que se você usar de forma concentrada, de forma in natura, pode ser tóxico para o seu corpo. E aí o cientista isolou aquela substância, criou vários tipos de alcaloides da vinca. Alguns passam por uma etapa de síntese, né, de uma intervenção do ser humano para modificar aquela estrutura química, para deixá-la menos tóxica. E aí sim eu tenho um medicamento. Tem um medicamento que hoje a gente usa muito no câncer de mama, que é a doxorubicina. O que os pacientes falam, estou usando aquela químio vermelha, né? Então, rubicina vem de rubi,
né, que tem aquela coloração avermelhada, né, a doxorubicina ela é extraída a partir de um fungo, que é o Streptomyces varcelsus. Então, ela foi idealizada no passado para ser um antibiótico, ou seja, um medicamento que a gente iria utilizar para tratar algum fungo, alguma bactéria. E ele é denominado como antibiótico porque tem uma origem biológica, né? Só que eles foram observando depois que essa substância tinha uma ação antineoplásica, ela tinha um potencial de destruir células. Ela interferia com a transcrição do DNA, com algumas enzimas que temos dentro das células que fazem esse trabalho de codificar o material genético. E eles observaram um importante papel nela ser usada em oncologia. E também tem plantas que são utilizadas, né, apenas em algum momento do processo de síntese. Então, por exemplo, o paclitaxel, que é uma outra droga utilizada hoje em oncologia, ela também tem origem vegetal. Só que, a partir do tempo, os profissionais começaram a observar que eles conseguiam sintetizar em laboratório até de uma forma econômica muito maior. Então, ela teve uma origem vegetal lá no início, e posteriormente eles conseguiram sintetizar esse tipo de medicamento. Então, o que eu quero dizer é que as plantas desempenham realmente um importante papel hoje no tratamento oncológico. Porém, em um momento do estudo primário da aquisição daquele princípio ativo. Quando eu vou usar uma planta de forma de terapia alternativa no paciente, eu tenho que ter cautela, visto que essa planta pode interferir com a doença, ou seja, com o câncer, com os medicamentos usados no câncer, ou seja, eu posso cortar o efeito dele, eu posso aumentar o efeito tóxico dele, ou também posso ter esse tipo de interferência com os outros medicamentos que o paciente já usa em casa. E lembra da premissa inicial, não fazer um mal maior secundário à intervenção médica. Então, por esse motivo, quando o paciente me fala que está usando uma planta, eu tenho que ser racional em contraindicar. Ou se eu observo que é um momento de doença em que ele realmente precisa usar uma planta, visto que ele já falhou em linhas anteriores, e do ponto de vista técnico, aquela planta não vai conferir nenhum tipo de risco para ele, a gente acaba por permitir o uso, Luciana. E tem plantas, né? Um exemplo é o boldo. Nós temos vários tipos de boldo no mercado. O boldo peludo, o boldo do Chile, o boldo que não é peludo, enfim. As plantas, eventualmente, elas se parecem fisicamente. Isso a gente chama de sinonímia vegetal. E as pessoas chamam outras plantas com o mesmo nome. E aí, às vezes, o paciente pensa que está usando uma planta, mas ele está usando uma outra. E ela pode ter um perfil tóxico diferente da que ele pensava que estava usando. E vai gerar um mal à saúde muito maior. Ótimo, Matheus, muito bem. Então, eu acho que eu já vou pegar o gancho para a próxima pergunta, que você já falou algumas coisas aí relacionadas a ela, mas assim, só para deixar um pouco mais claro para as pessoas, né? Com relação às interações medicamentosas, né? Você disse aí que alguns fitoterápicos, né? Alguns chás, algumas folhas, algumas terapias aí alternativas podem ter algumas interações que não são bem-vindas para o tratamento, né? Ou podem desenvolver aí eventos adversos que também não são bem-vindos. Então, eu queria que você explicasse assim, a importância de sempre dizer o medicamento que você está tomando, né? Se você está fazendo tratamento de câncer, seja quimioterapia ou algum outro tratamento, como a endocrinoterapia, que é o nosso próximo assunto, se você começa a tomar um medicamento novo, que você não tomava antes, ou que você esqueceu de mencionar que tomava, por que é tão importante você falar sobre isso com o farmacêutico que está te atendendo ou com o médico assistente? Se isso se pode trazer algum dano para o tratamento com a quimioterapia ou algum outro tratamento de câncer. Perfeito, Lu. Os medicamentos, eles sofrem importantes alterações no nosso corpo a partir do momento que você o administra, seja por via oral, seja por via venosa, intramuscular, subcutânea. Esse medicamento ele vai ter que passar por diversas etapas,
tanto de distribuição no seu corpo, quanto a ligação no tecido-alvo, quanto até a eliminação. E as interações medicamentosas, elas podem ocorrer em todas essas etapas. Até para a gente exemplificar uma delas, né? Tem um medicamento, até para ligar na nossa próxima pergunta, que é o tamoxifeno, que a gente usa no tratamento do câncer de mama, que ele é o que a gente denomina na farmácia como profármaco. É um medicamento que precisa sofrer etapas de metabolismo no fígado para aí sim ser transformado na substância que vai ser ativa no corpo do paciente. Então, o que exerce efeito terapêutico em relação ao tamoxifeno no corpo do paciente não é o tamoxifeno. São as substâncias que são formadas após a transformação dele. E ele é transformado em um grupo de enzimas no fígado que a gente chama de citocromo P450. E existem vários tipos de citocromo no nosso fígado. E essas enzimas, elas têm códigos o nome delas. Então, uma delas é a 3A4, outra é a 2D6, outra a 2C9, enfim. Poderia falar vários tipos aqui de enzimas que constituem o citocromo P450. No caso do tamoxifeno, ele é metabolizado de forma primária por dois grupos dessas enzimas. Uma é a 3A4 e outra é a 2D6. E depois que ele é transformado ali no fígado por essas enzimas, nós formamos três substâncias que aí sim, na corrente sanguínea, vão chegar no tecido-alvo, que são os receptores de estrogênio. Então, nas interações de medicamentos, eu posso ter interferências tanto do mundo vegetal, né, das plantas, quanto com outros medicamentos, inibindo essa transformação do medicamento no corpo, impedindo assim que o paciente obtenha os seus principais benefícios do tratamento. Só que o medicamento também pode interferir no local de ligação dessas substâncias. Então, ele foi bem transformado no fígado, só que na hora que ele chega para ligar onde ele tem que ligar, tem um outro rapazinho lá, tem um outro medicamento já ligado, impedindo que ele exerça seus benefícios. Ou, tudo bem, no local que ele liga não tem problema e nem no fígado onde ele foi transformado. Mas lá no rim, no momento de excreção por via renal, eu tenho uma proteína que está sendo inibida por um outro medicamento e aí eu impeço a eliminação desse remédio, desse medicamento. E ele passa por uma reabsorção, uma recirculação no corpo. E aí acaba que o paciente pode sofrer, né, alguma exacerbação de algum efeito tóxico. Então, é fundamental que os pacientes comuniquem para toda a equipe de cuidado. Fala para o médico, fala para o farmacêutico, fala para o nutricionista. Olha, eu estou usando esse suplemento, eu estou usando esse remédio. Um médico que me acompanha lá na minha cidade, no interior, me passou esse medicamento. Às vezes é um colega médico que não ficou sabendo que esse paciente está em tratamento oncológico, ou às vezes é um médico da família, né, do paciente que quer ajudar a tratar algum sintoma, mas não conheceu também completamente aquela história de tratamento, aquela história de doença. Então, sempre a equipe de cuidado em oncologia tem que ficar ciente de todos os medicamentos, suplementos que o paciente utiliza, porque as interações entre medicamentos elas podem existir, como eu disse, em todas essas etapas. Então, desde um antiácido oral que o paciente usa, por exemplo, um omeprazol, só que ele aí também está usando algum medicamento oral para o tratamento do câncer. Só que ele fala, não, é um antiácido, é um omeprazol, um medicamento de uso comum, eu compro ele de venda livre, ele não vai me gerar um mal, né, Luciana? Só que aí quando ele chega lá no estômago, ele tira a acidez. E aí esse medicamento oral para o câncer que o paciente usava, precisava do estômago bem ácido para quimicamente aquele medicamento estar em uma forma que vai ser absorvido pelo corpo. Só que o paciente julgou que o omeprazol era um medicamento muito tranquilo, muito seguro, que não ia ter interferência, não contou para ninguém. O farmacêutico perguntou se ele estava usando algum medicamento, avaliou o que ele usava, ele não contou. E aí ele acaba sofrendo esse tipo de interação, que pode ou exacerbar algum efeito tóxico ou minimizar algum efeito terapêutico daquele medicamento.
Então, minha mensagem nesse momento é sempre comuniquem para a equipe. A equipe tem especialidade nisso, né? Ela já tem uma atuação ampla, conhece os medicamentos, conhece os principais também fatores que iriam levar ou não a uma interação medicamentosa. Então, sempre comuniquem com a equipe para que a gente gerencie esse tratamento. Então, por exemplo, no caso do omeprazol, às vezes o paciente tem um desequilíbrio gástrico, né? Precisa usar um antiácido, mas aí a orientação do farmacêutico seria: usa o medicamento para o câncer, espera 1 hora, ele já absorveu, aí depois você vai usar o omeprazol. Tudo bem? Ou eu vou mudar o omeprazol para um antiácido metálico, então, por exemplo, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, que tem um tempo de ação mais curto, então eu consigo usar o medicamento para o câncer e uso várias vezes no dia esse antiácido metálico. É claro que sempre com o consentimento médico, com uma avaliação multidisciplinar, porque às vezes aquele desequilíbrio gástrico até do paciente não precisaria nem ser usado um medicamento para isso. Às vezes uma simples dieta, um simples acompanhamento nutricional e mudança de hábitos de vida seria eficaz. Então, não que hoje a gente trabalha com a transdisciplinaridade. Então, sempre comentem com a equipe, porque a equipe se comunica muito bem, a equipe se reúne muito bem, de forma a gerar segurança, que é o nosso principal objetivo, né? Seu áudio, Lu, tá o microfone. Aí, agora sim. Se eu pudesse colocar um áudio para suas falas, eu tinha colocado assim, quen, 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 quen. Porque essa é uma vivência, Matheus, isso é uma prática muito comum dos pacientes, assim, né? E eu, como paciente, me vi nesse lugar muitas vezes, de às vezes estar tomando um medicamento achando que eu estava resolvendo o problema, e na verdade eu estava causando um segundo problema, que às vezes era até maior do que o primeiro, né? Então, realmente, gente, assim, vamos levantar essa bandeira, né? Tá fazendo uso de alguma outra coisa diferente, qualquer coisa, seja chá, seja um alimento agora que você está fazendo uso mais frequente, uma fruta que você está comendo mais, que alguém te falou que vale a pena você usar mais, um medicamento novo que alguma outra pessoa te prescreveu, avisa para a equipe, né? E principalmente se você tiver um farmacêutico clínico te acompanhando, como eu tenho o Matheus, avisa para esse profissional que ele, de repente, ali naquele momento, ele vai já conseguir te dar uma resposta imediata sobre o uso correto daquele medicamento. E agora, Matheus, para a gente finalizar, né, assim, que eu poderia ficar aqui a tarde inteira conversando com você, porque é sempre muito bem-vindo, né? Mas assim, depois que a gente faz a paciente do câncer de mama, né? A maioria das experiências tem pacientes que percorrem caminhos diferentes, mas assim, falando da minha experiência, né? A primeira estratégia de tratamento foi a cirurgia, a segunda estratégia e terceira, a quimioterapia com a radioterapia, e a outra estratégia é a hormonioterapia, né? Que são os medicamentos aí que eu tenho tomado oral, e também as injeções mensais que eu vou até a clínica para tomar. Eu gostaria de entender, né, o que que acontece, para que serve esse medicamento, qual que é o princípio ativo dele, né, dos dois, seja o injetável e o oral, que me parece que eles têm, o objetivo é o mesmo, mas são caminhos diferentes, pelo que eu pude entender, né, e os efeitos adversos desse tratamento, né, a hormonioterapia ou endocrinoterapia. Perfeito, Lu. Então, para a gente entender, né, quais as linhas terapêuticas que vão ser prescritas para o paciente, né, dependem de diversos aspectos, como a própria característica do tumor, se ele invadiu outro tecido regional ou não, se ele invadiu um tecido à distância ou não. E hoje, o tratamento oncológico ele é multimodal. Então, como você mesmo disse, né, existem as estratégias cirúrgicas, radioterápicas, quimioterápicas, hormonais, né? Existem os agentes imunobiológicos e até imunoterapia. É muita coisa para o paciente entender, meu Deus, o que que eu estou usando, né? Então a gente precisa basicamente entender qual é aquele sujeito, qual é o elemento, né? Qual é o tumor. Então, quais são as características moleculares daquele tumor
para que eu possa eleger esse paciente ao segmento de tratamento, né, endócrino, né, hormonal ou não. Então, nós pesquisamos nos estudos de anatomopatologia e histopatologia alguns elementos, que seriam os receptores hormonais. E os receptores hormonais, eles são expressos no laudo, né, do anátomo histopatológico como receptores de estrógeno, receptores de progesterona, que podem vir como positivos ou não, e em diferentes tipos de intensidade, né, de expressão desse tipo de receptor. Então, quando eu tenho um paciente em que aquela célula tumoral tinha uma afinidade por hormônios, o paciente acaba sendo elegível a algum tratamento hormonal. E esse tratamento hormonal, Lu, como você disse, ele pode ser feito tanto de forma injetável como por via oral. Vamos focar primeiramente aqui nos agentes de uso oral. Nos agentes de uso oral, eu tenho um primeiro grupo, que são os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. Então, o que ele faz? Ele modula receptor de estrogênio. Então, o receptor de estrogênio era a mesma proteína que aquela célula tumoral expressava. O médico, né, oncologista, ele está tratando a doença macroscópica, porém ele fica com um receio de existir alguma doença, né, microscópica que, pelos métodos atuais, ainda não foi possível visualizar por estudo de imagem. E, eventualmente, no estudo por biomarcadores de sangue, né, o paciente também está com a doença controlada, ele não expressa nenhum tipo de atividade aumentada. Mas, mesmo assim, os protocolos, né, dos estudos clínicos, né, como a gente disse lá no início, demonstraram que os pacientes que seguiam com um tratamento hormonal tinham uma melhor performance no resultado desse tratamento, seja em relação à sobrevida global, seja em relação à sobrevida livre de progressão, enfim, diversos parâmetros estatísticos. Então, o tratamento consiste em bloquear qualquer tipo de estímulo decorrente da produção hormonal da paciente. Então, quando eu modulo o receptor de estrogênio, né, quando eu estou bloqueando, eu impeço que, se tiver alguma célulazinha tumoral ali que poderia se alimentar, vamos dizer assim, daquele hormônio, ela não teria esse alimento. Eu estou bloqueando, estou fechando a boca dela com um medicamento, pensando que a boca dela seria o receptor de estrógeno. E aí chega o tamoxifeno, bloqueia o receptor de estrogênio. Existem vários tipos de receptor de estrogênio, receptor de estrogênio alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, e eu tenho certeza que existem vários que a gente ainda não compreendeu de forma exata. A ciência evolui, né, de forma contínua. Então, o tamoxifeno chega, bloqueia o receptor de estrogênio, o estrogênio não consegue chegar, estimular aquela célula a executar diversos processos químicos internos que iriam favorecer a divisão, a diferenciação e até a invasão à distância em outros tecidos. E aí, com isso, eu gero aquela doença de uma forma controlada. E aí, seu próprio sistema imunológico ou a própria célula pode vir a ser destruída. Existe um fenômeno chamado apoptose, que é a autodestruição celular. Então, eventualmente, né, se essa célula não tiver muito estímulo para diferenciar, para se dividir, ela vai sofrer um fenômeno de apoptose. Ou ela poderia verificar dentro dos estágios de diferenciação dela, de divisão, ela pode ficar congelada ali, paradinha, por anos. E aí seu sistema imunológico chega, a reconhece e consegue a destruir. Então, o primeiro tipo, né, de tratamento hormonal seria a modulação dos receptores de estrogênio. E esse é oral. Agora, se a gente for pensar também no receptor de estrogênio, existe um medicamento que é administrado por via injetável intramuscular, que a gente chama de fulvestrant, em que ele bloqueia, né, de uma forma antagônica, ele bloqueia mesmo o receptor de estrogênio e acaba até favorecendo uma até destruição daquele receptor de estrogênio. É um outro tipo de tratamento hormonal. Ele não é um modulador seletivo dos receptores de estrogênio, porque os moduladores seletivos, eles podem agir imitando o estrogênio ou bloqueando a ação dele. Esse que eu disse injetável, ele realmente se liga de forma a bloquear a ligação do estrogênio.
consequentemente, ele também pode vir a gerar algum outro tipo de efeito tóxico que é diferente do tamoxifeno. Existe um outro grupo, Luciana, de medicamentos de uso oral, chamados de inibidores do complexo enzimático aromatase. Esse nome, né? Complexo. Então, o que ele faz, né? Ele inibe um grupo de enzimas que estão dentro de um complexo chamados de aromatases, que são enzimas responsáveis pela produção do estrogênio no corpo da paciente. O estrogênio ele não é produzido exclusivamente por via ovariana, ou seja, só nos ovários. O estrogênio também é produzido por outros tecidos do nosso corpo. E aí, é nesse momento que a gente entra com esses medicamentos. Só que existem cenários e situações específicas para a gente entrar com esses medicamentos, que normalmente são usados em pacientes na pós-menopausa. Então, essa paciente não pode ser pré-menopausa. Se eu tenho uma paciente pré-menopausa ou que apresenta um risco clínico muito grande de recidiva ou de recorrência de outras doenças, né, oncológicas de mama, né, como outros cânceres de mama, acaba que o médico tem que induzir uma menopausa nessa paciente. E essa indução de menopausa poderia ser por uma oforectomia, a retirada dos ovários, ou com o uso de medicamentos que bloqueiam a liberação de um outro hormônio. Então, existem uns medicamentos injetáveis chamados de análogos do hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, é o também chamado de goserrelina. Existem outras moléculas no mercado, né? Eu não vou citar o nome da marca, né, do fabricante aqui, mas existe a goserrelina, a leuprorelina, a triptorelina, enfim, são medicamentos que vão impedir que a hipófise secrete um hormônio que vai estimular o hipotálamo a secretar um outro hormônio, que é o hormônio folículo estimulante, que estimula os ovários a produzirem estrógeno. Então, são diversas vias de produção hormonal que eu poderia bloquear. Se eu fosse resumir aqui, eu resumiria da seguinte forma: eu posso bloquear onde o estrogênio se liga, eu posso interferir na produção do estrogênio por um grupo de enzimas, ou eu posso interferir na sinalização cerebral para as gônadas da produção desse estrogênio. Gônadas, no caso, seriam os ovários, né? E esses medicamentos, né, que interferem nessa sinalização central para as gônadas, eles também exercem um importante papel também no câncer de próstata, que também acaba por ser hormônio dependente. Então, não é apenas o câncer de mama que tem esse fundamento, né, de uma interferência hormonal para existir. E também não são todos os tipos de cânceres de mama que têm essa via hormonal. Existe o câncer de mama triplo negativo, em que ele me mostra que o paciente não apresenta esses receptores hormonais e também não expressa uma outra proteína que a gente chama de HER2, né? Que elenca, né, o paciente, elege o paciente para utilizar um bloqueio dessa proteína HER2. Mas acaba que é um outro cenário de uso, é um outro cenário de tratamento, né? Em que pode ser que o paciente faça até tudo isso ao mesmo tempo. Se ele for, por exemplo, do tipo triplo positivo. Ele expressa receptor de hormônios, ele expressa a proteína HER2, e aí para cada tipo de expressão molecular, eu vou usar um alvo, né, um medicamento que vai ter um alvo específico para garantir o controle daquela doença, a cura daquela doença. E com isso a gente consegue atingir o nosso objetivo de vencer o câncer. Aula de bioquímica, aula de imunologia. Ai, adorei, Matheus. Então, agora, só para finalizar, assim, bem rapidamente, que eu acho que é uma coisa prática e que todas gostariam de saber, com relação aos efeitos colaterais, né, desses tratamentos todos que você mencionou e explicou como eles atuam no nosso organismo. Certo. Em relação, por exemplo, ao tamoxifeno, né, os moduladores seletivos de receptores de estrogênio. Todas as pacientes
me queixam. Meu Deus, o que que eu vou sentir? Né? O que que eu vou sentir? Aí eu vou e falo com elas, depende, porque na literatura médica, hoje, quando você pega a literatura do medicamento, é expressa em porcentagem a incidência de cada reação adversa. E aí você tem os medicamentos, né, que causam efeitos com uma maior intensidade, chamados de muito comuns, ou seja, acometem mais de 10% da população. Existem os efeitos adversos, que causam efeitos caracterizados como comuns, de 1 a 10% da população exposta, e existem as reações adversas caracterizadas como raras ou incomuns, em que acometem menos de 2% da população. Então, quando eu penso no tamoxifeno, o paciente me pergunta o que que eu vou apresentar. Eu vou falar o que pode ser muito comum, mas não quer dizer que ela vai apresentar isso mesmo, né? Então, os efeitos mais comuns, o que eu mais recebo de queixa, são as ondas de calor. E esses efeitos realmente, né, são denominados como fogachos, eles acometem muito mesmo a qualidade de vida das nossas pacientes. E uma das principais medidas para a gente cuidar, né, da intensidade dessas ondas de calor, ou até em relação à frequência que ela incide, seria em relação à prática de atividades físicas. Com isso, o paciente vai liberar outras substâncias no corpo que acabam por mitigar, né, reduzir a intensidade da manifestação desses sintomas. E também a gente sempre prescreve o consumo de água, visto que os medicamentos precisam se distribuir e serem eliminados de forma homogênea. Então, se eu tenho um paciente desidratado, com baixo consumo de água, certamente ele não vai estar eliminando os resíduos, né, os metabólitos daquele medicamento de uma forma adequada. Então, beba água, pratique atividade física, converse com a sua equipe para a gente cuidar realmente desses sintomas, visto que a gente não cuida de uma forma global, a gente cuida de uma forma bem personalizada. O tamoxifeno também, né, pode favorecer a ocorrência de endometriose, que é o espessamento da parede mais interna no útero, né, chamado de endométrio, justamente pela sua ação de bloquear a ação do estrogênio naqueles tecidos. Lembrem que o contraceptivo oral, né, os hormônios orais que usados em contracepção, eles agem de forma igual ao estrogênio ou à progesterona. E no tecido intrauterino, né, no endométrio, ele vai favorecer um afinamento do endométrio. Mas lembre que o tamoxifeno vai agir de forma contrária ao estrogênio. Então, ele vai impedir a ligação do hormônio naquele tecido e vai gerar um espessamento endometrial. Tem pacientes que também ficam com outras alterações, como, por exemplo, alterações comportamentais. Só que isso é muito difícil do ponto de vista farmacológico, a gente associar exclusivamente ao medicamento. Então, uma irritabilidade, ansiedade, depressão, insônia. Será que é o medicamento ou a condição de tratamento? Então, estou tratando, estou preocupada com a minha doença, estou preocupada porque eu tenho que usar um medicamento todos os dias. Eu vou gerar uma ansiedade, eu posso gerar uma depressão. Às vezes eu tenho um estigma muito grande com a doença, porque eu tive um familiar que teve essa doença também. Só que era uma outra doença. Só que a gente traz aquilo para a gente, né, como se fosse a mesma coisa. E não é. E aí existem também alterações, Luciana, que são alterações comportamentais, que são descritas na bula e na literatura do tamoxifeno. Em relação aos inibidores de aromatase, né, o efeito tóxico mais comum são as dores musculoesqueléticas. O paciente pode apresentar alguma dor muscular, alguma dor no tecido das articulações ou até uma dor óssea. E o tratamento acaba por ser o mesmo das ondas de calor, praticar atividades físicas, é claro que sempre com consentimento médico, e a ingestão de água, que é parte fundamental. Hoje existem estudos também que corroboram o uso da própria acupuntura, então diversos centros de tratamento dispõem de médicos acupunturistas que vão auxiliar bastante essa população de pacientes em tratamento. E se a gente for pensar também nos análogos, né, do hormônio luteinizante, né, que seria o goserelina, o leucorrelina, que são injetáveis, eles podem também favorecer a ocorrência de algumas alterações metabólicas. O paciente pode desenvolver algumas crises hipertensivas, por isso que é fundamental o segmento clínico de forma regular.
seguimento de medidas de alimentação saudáveis, práticas de atividade físicas e também acaba por favorecer a ocorrência daquelas ondas de calor. E o mecanismo é bem claro: está faltando um hormônio, como se fosse na menopausa, ocorrem essas ondas de calor. E na menopausa, né, na menopausa sem ser induzida por um tratamento, o paciente acaba por expressar também uma fragilidade de pele, unhas e cabelos. Este é um efeito relacionado também à relação ao tratamento hormonal de diversos tipos, né, de neoplasias, em que a gente usa esses agentes de bloqueio hormonal. Só que praticar atividade física, uma alimentação saudável, pode reduzir a intensidade de todos esses sintomas e comunicar novamente, né, eu sempre prescrevo essa prática. Comunique com a equipe multidisciplinar, porque certamente iremos discutir o caso e favorecer a melhor prática de gerenciamento desses sintomas que o paciente apresenta. Nosso principal objetivo aqui é gerar qualidade de vida, né? Só que para eu gerar essa qualidade de vida, eu preciso entender o que está acontecendo para gerenciar todos esses sintomas. Não adianta nada, né? Agora eu vou até ajeitar aqui a minha câmera, porque eu vou falar não só para o Matheus, mas para você que está me escutando aí agora, paciente que está em tratamento do câncer de mama. Não adianta nada o Matheus, a Rafaela, a Aninha, o Gleison, a Viviane, todo mundo que vai participar desse projeto meu aqui, se unir em prol da sua qualidade de vida, se você não colocar na sua cabeça que tudo aquilo que eles estão falando é verdadeiro. Eu estou dizendo isso porque durante muito tempo eu resisti a essas orientações. Sabe, Matheus? Eu ficava assim, no primeiro momento, eu estou vivendo uma recidiva agora, né? Quem acompanha o canal sabe da minha história, mas no primeiro diagnóstico, o meu médico falava comigo todas as vezes: vai fazer uma atividade física, Luciana, melhora a qualidade de alimentação, toma mais água. E ó, entrava por aqui e saía por aqui. Parecia que eu tinha um bloqueio, parecia que eu achava assim que nunca isso ia encaixar na minha vida, que eu não tinha tempo para isso. E aí hoje eu percebo assim, eu estou aqui, eu sou a prova viva, por isso que eu escolhi esses profissionais para fazer esse projeto, porque eu sou a prova viva, gente, de que funciona. Eles não estão dando essas orientações da cabeça deles, não. Existem muitos estudos que comprovam todas as recomendações que são feitas. Eu estou fazendo uso do medicamento oral e das injeções. Eu fiquei uma semana sem tomar as medidas aí, né, que são cuidadoras desse processo de desenvolvimento dos efeitos colaterais. Durante essa uma semana, eu senti dores articulares absurdas, como nem a quimioterapia me trouxe. Olha para você ver como são as coisas. Dores musculares, alteração de humor, calores assim excessivos, principalmente noturnos, a ponto de me acordar, de comprometer o meu sono, e aí depois eu não consegui dormir novamente. Aí eu comecei a colocar na minha cabeça: não, gente, eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Fui para atividade física, procurei a nutricionista, né? Estou fazendo a reeducação alimentar, estou fazendo acupuntura, todos com o grupo de pessoas. Então, assim, é importante você entender, minha querida. Agora o meu recado é para você, né? Meu apelo aí, pegando o gancho do Matheus. Aceita a ajuda das pessoas. Aceita, né? Traz essa equipe para você, porque você sozinha você não vai conseguir, você não tem conhecimento específico das coisas. Então, aceita a ajuda porque funciona. Eu estou ótima, Matheus. Estou ótima, estou super disposta, sabe? Estou assim, graças a Deus e aos profissionais que estão me apoiando, né? Que eu dei abertura para que isso acontecesse. Então, faça isso, minha querida. Não perca tempo. Não fica achando que você vai resolver isso sozinha, não, porque você não vai resolver isso sozinha. E se você não tem condições para ter esses profissionais, procura a ajuda do SUS, pergunta para o seu médico, vê qual é a orientação que ele te dá para você buscar, né, coisas que sejam financeiramente viáveis, mas alguma coisa você precisa fazer, né? Não pode deixar a coisa ir aí
E levando, você vai tomando medicamento e achando que está tudo bem, porque uma hora o seu corpo vai te cobrar, né? E essa hora é ruim. Eu sei porque eu vivi isso. Então, agora, para a gente finalizar, Matheus, eu queria que você deixasse um recado final, né, para as nossas queridas amigas aí que estão acompanhando, principalmente as que estão sofrendo com o enfrentamento ao câncer de mama. E assim, já vou aproveitar para mais uma vez te agradecer e te elogiar, porque se eu já te achava um profissional completo, altamente capacitado, né? Hoje, então, eu fiquei impressionada, né, com o seu conhecimento e, sobretudo, com a segurança que você tem de transmiti-lo. Então, que Deus te ilumine muito, que você continue nesse caminho, porque esse é o caminho. Isso você faz bem demais. Então, tomara que você tenha, assim, muitas possibilidades de expor o seu conhecimento, como você está tendo aqui agora, tá? Deixa uma mensagem aí para a gente finalizar. Muito obrigado, Luciana. E, nossa, eu fico até emocionado, porque nosso objetivo é realmente gerar saúde, é gerar qualidade de vida e saber que nosso conhecimento, né, aqueles momentos que a gente pega estudando, que a gente se lida com todas essas dificuldades de aprender e estruturar esse conhecimento e passar para a vida de alguém, né, eu acho que o melhor presente é receber essas palavras que eu ouvi aqui de você. E saiba que o que eu queria dizer para todos os pacientes, né, para todo mundo, é que ninguém está sozinho, né? Nenhum paciente está sozinho. Desde o oncologista, ao porteiro de todas as instituições, a todos os familiares, aos seus amigos, você não está sozinho. Ninguém trata câncer sozinho. Citando até a palavra da nossa Ana, né, da psicóloga, tratar doença oncológica realmente é como se fosse um jogo de damas, um jogo de xadrez, né? Tem uma peça que vai se mover, todas as outras irão se mover. E você, como peça principal, o paciente como peça principal, é que não deve ficar parado, né? Então, seguir as medidas de tratamento, tenha adesão ao tratamento. Você é parte fundamental do seu cuidado, mas você não está sozinho nesse cuidado. Então, a principal mensagem é: enfrentem essa luta, que vocês não estão sozinhos nela e o nosso principal objetivo é vencê-la. Seja vencendo, controlando um dia por vez. Vamos vencer essa dor hoje, amanhã eu vou vencer o outro sintoma, amanhã eu vou vencer o desafio de realizar aquele estudo de imagem, aquela tomografia, aquela ressonância. Eu vou vencer aquela ansiedade de aguardar aquele resultado. Eu vou vencer o desafio de aguardar o médico me dizer, né? Você venceu, nós vamos mudar seu tratamento, mas sejam conscientes de que vocês não estão sozinhos nessa e que todos os profissionais de saúde, todos os profissionais inseridos no cuidado têm por objetivo realmente vencer a doença, tá? Então, assim, eu poderia falar muita coisa, mas sobe uma emoção quando eu falo disso, né? Porque é uma doença que eu acho que todo mundo vai viver um caso na família. E pelas estimativas do OMS, né, vai acabar sendo uma doença que vai acometer grande parte da população mundial. E a gente tem que entender o que é o câncer desde o ensino básico, desde a escola, porque só assim a gente vai conseguir gerar, né, um cidadão melhor, um cidadão que vai enfrentar de frente os desafios. Então, Luciano, eu queria mesmo te agradecer por disponibilizar esse momento, por me colocar esse desafio aí também, né, de provar que eu, meus familiares, os pacientes que eu atendo, todos estão juntos nessa e que a gente tem que vencer de cabeça erguida, né? Então, conte comigo, todos os pacientes aí podem contar comigo também. Certamente esse aqui é o primeiro momento de muitos em que certamente vamos levar mais conhecimento para toda a população e gerar um tratamento mais consciente, né? O paciente vai saber o que ele está sendo submetido, ele vai saber que aquele desafio ali não é para ele viver sozinho, ele está vivendo com toda uma população que está com ele nessa. Então, eu queria deixar um grande abraço aí para todos, um abraço na alma, e que toda aflição, todo sofrimento seja convertido em felicidade, alegria e vontade de enfrentar, vontade de lutar mesmo. Então, podem contar comigo.
Agora eu sei que me deixou emocionada. Bom, então, gente, com essa fala maravilhosa, né, do meu querido amigo agora, que agora já virou amigo, né? Já passou de relação paciente-farmacêutico. Então, assim que a gente finaliza essa entrevista, eu quero convidar vocês para continuarem conosco, né, nesse projeto. Ainda temos a fala da nutricionista, da gastrônoma, ainda temos 2 preparadores físicos que vão também conversar com a gente a respeito, né, de todas essas ferramentas que nós temos para nos ajudar a passar por isso, a enfrentar isso de forma mais leve. Então, eu quero, assim, agradecer a audiência de vocês e já convidar para o próximo momento, né? Daqui a 15 dias, nós vamos ter a nossa próxima entrevista, que vai ser aí com a nutricionista e a gastrônoma, que também faz parte da equipe que tem me acompanhado e que tem me ajudado muito a vencer os desafios e me ensinado a comer melhor, de forma mais nutritiva e até financeiramente possível, né? São soluções que eu nem imaginava que elas já me apresentaram, que eu quero dividir com vocês. E é aquela máxima, né, Matheus? Nós partilhamos, vocês compartilham e assim vocês nos ajudam a ajudar. Um grande beijo e até a próxima entrevista. Obrigada, Matheus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Aí, Matheus! Nossa! Muito bom, Lu. Muito bom. Parabéns. Foi ótimo.